Olá pessoal, estamos de volta, continuando com as correções dos nossos exercícios, das nossas atividades do LDI de Língua Portuguesa. Estamos corrigindo as atividades do LDI de número 1. Você está vendo o 1 bem aí em cima na nossa tela, não é? Então, nós vamos continuar. No vídeo anterior, nós corrigimos as páginas 37 e 38. Agora, neste vídeo, nós vamos começar com a página de número 39. Vamos lá? Então, pegue o seu LDI, caderno, lápis, borracha, porque nós vamos corrigir página 39, que fala sobre sinopse. Então, olha só, gente. Leia a sinopse do livro que marcou a infância de escritores como Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Pedro Bandeira, entre outros. Então, temos aqui embaixo Reinações de Narizinho, não é? Sinopse. Então, vamos ver. Sinopse. Clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações. O livro Reinações de Narizinho reúne 6 das 11 histórias que começaram a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920 e levaram cerca de uma década para ficarem prontas. Neste livro, Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das Águas Claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebentado que veio passar férias no sítio do Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. As crianças se divertem fazendo Visconde com o sabugo de milho e planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. Muito bem. Gente, olha só. Você deve se lembrar que você assistiu isso no vídeo do Sistema Aprende Brasil. Você vai se lembrar que sinopse é um resumo, é um relato breve. É, então, a sinopse de um filme, de um livro, de um espetáculo, né? Um resumo de um filme, de um livro ou de um espetáculo. Esse relato breve ou resumo de uma teoria, de um manual, de um livro escolar, de um compêndio, de uma doutrina, sinopse de um compêndio gramatical. Veja, eu trouxe para vocês aqui a definição que o dicionário traz sobre o que é sinopse. E nós vemos um exemplo aqui embaixo, que é a sinopse do livro Reinações de Narizinho. E essa sinopse é muito importante para os exercícios que a gente vai fazer agora, tudo bem? Estamos na página 39 do nosso LDI. Então, olha só. Sobre o texto, assinale as alternativas corretas. Então, vamos ver, gente. A sinopse apresenta os pontos principais da história. Está correto? Sim, está correto, não é? A sinopse apresenta os pontos principais da história. A sinopse não apresenta os pontos principais da história. Não, está errado isso, não é verdade? Acabamos de falar que apresenta sim, certo? A terceira, a sinopse tem a função de despertar no leitor o interesse para a leitura da obra, não é verdade? Isso mesmo, está corretíssimo, né? Ela quer ser um atrativo, um chamariz para despertar o interesse, a atenção do leitor, certo? Na sinopse, consta o final da história? Não, senão perde a graça, não é, gente? Não pode conter o final da história na sinopse, que dá uma introduzida, uma resumida, mas não revela o final, certo? Na sinopse não consta o final da história. Ah, sim, isso mesmo, não consta o final da história, ok. A sinopse contém a opinião de quem a escreve. Não, para isso pode-se utilizar outros tipos de texto, mas não na sinopse. A sinopse não tem que ter a sua opinião, tem que ter uma descrição daquilo que está no livro, não é verdade? É um resumo do livro, então não é da nossa opinião. E por fim, então, a sinopse não contém a opinião de quem a escreve. Isso mesmo. Então, gente, olha aqui, com essas 4 afirmações que nós falamos que estão corretas, a gente tem uma ideia geral, um resumo sobre o que é uma sinopse, tá bom? Se você acertou, você dá um tique. Se errou alguma coisa, dá pausa no vídeo e corrige, porque nós vamos para a página 40. Olha só, volte ao texto, que é o texto que está na página 39, que nós acabamos de ver, e sublinhe os trechos de acordo com a legenda. Trecho em vermelho, que é
é o trecho que apresenta que o livro contém, o que o livro contém, e em verde o trecho que sintetiza, que resume o enredo da história. Né? O enredo é como a história se desenvolve, o que acontece na história, não é? Então, olha só, eu trouxe para você lá da página 39 para cá o texto para ficar mais fácil da gente fazer a correção. Então, vai lá na página 39 e corrigir. Olha só, primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que fazer o sublinhado em vermelho do trecho que apresenta o que o livro contém. Tá? Gente, olha aqui uma observação. Teve gente que saiu pintando, riscando tudo. Não era isso que foi pedido. Você sabe que o sublinhado, ele é um risco embaixo da palavra. Então, a gente tem que saber o que está sendo pedido. Está pedindo para sublinhar. E a gente pode utilizar, eu falei isso quando eu orientei, utilizar régua para fazer algo bem retinho, algo bonito. Não é verdade? É algo importante da gente fazer né, bem feito. Tá? Então, olha só, vamos ler. Nós temos que encontrar aqui o trecho do livro que apresenta o que o livro contém. Então, vamos lá. Clássico da literatura infantil, estamos lendo a sinopse. Clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações, o livro Reinações de Narizinho reúne 6 das 11 histórias que começaram a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920. Será que é isto? Ah, vamos ver. É isso mesmo. Em vermelho, nós vamos aí sublinhar o que o livro contém. O que o livro Reinações de Narizinho contém? Ele está reunindo 6 de 11 histórias, de um total de 11 histórias, que começaram a ser escritas pelo Monteiro Lobato em 1920. Olha, faz um século, não é verdade? E agora, nós vamos sublinhar em verde o trecho que sintetiza, ou seja, que resume o enredo da história, quer dizer, aquilo que a história está contando, o conteúdo da história. Então vamos continuar. Em 1920, e levaram cerca de uma década para ficarem prontas. Beleza. Neste livro, olha o que acontece nele. Qual é a história, não é? O que está sendo narrado? Neste livro, Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das Águas Claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebitado que veio passar férias no sítio do Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. As crianças se divertem fazendo o esconde com um sabugo de milho e planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. Então perceba que aqui em verde está sublinhado a síntese, o resumo da história, daquilo que o livro conta. E em vermelho está sublinhado aquilo que é o conteúdo do livro, não é? Então você pode ver aí como que é a resposta correta. Gente, aqui tem que ser isso. É a parte em vermelho, é essa parte em vermelho, e a parte em verde é a parte em verde. Não dá para fugir isso. Se você acertou, você vai dar um tique. Se errou, vai dar pausa no vídeo e vai corrigir isso daí. Tudo bem? Vamos continuar na página 40, agora na atividade 4. Ligue o nome dos personagens às descrições. Então vamos lá. Temos Dona Benta, Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde e o Rabicó. Então vamos lá. Quem é a Dona Benta? Ela é neta de Dona Benta? Não dá. Ela é primo de Narizinho? Também não. Ela é boneca de pano de Narizinho? Também não. Ela é boneco feito de sabugo de milho? Também não. Ela é a avó de Narizinho e Pedrinho? Isto mesmo. Será que o professor consegue fazer um risco aqui não muito torto, gente? Ufa, não é conseguir. Vou mudar um pouquinho a cor aqui. Não temos muitas opções, mas dá para fazer alguma coisa. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Agora, Narizinho. Narizinho é quem? É neta da Dona Benta? Olha, logo de cara nós já descobrimos. Isso mesmo, Narizinho é neta de Dona Benta, não é verdade? Vamos mais uma vez mudar a cor da nossa canetita. Então vamos lá. Olha só, e agora? E Emília? Vamos ver.
Emília é quem? É primo de Narizinho? Não. É boneca de pano de Narizinho? Isso mesmo, não é, gente? Emília é boneca de pano de Narizinho. Muito bem. Mudando a cor aqui, um verde. Olha só, e agora nós temos o Pedrinho. Quem é o Pedrinho? O Pedrinho é o primo de Narizinho, não é verdade? Você sabe muito bem disso. Ok, vamos mudar a cor. Temos mais cores que podemos utilizar. Temos essa pretinha aqui. Olha só, e temos o Visconde. Quem é o Visconde? Ele é boneco feito de sabugo de milho, certo? Muito bem. E agora a última cor. Deixa eu ver que cor que eu vou utilizar aqui. Este. Ai. Vou pegar este outro. Vou pegar esta amarelona aqui. Será que vai ficar muito claro, gente? Vamos lá. Cadê a minha canetinha? Sobrou quem? Tô tentando achar a caneta. Aqui, achei. Quem sobrou? Sobrou Rabicó, que é o leitão do sítio. Muito bem, você acertou. Tenho certeza que sim, estava fácil, não é verdade? Vou botar a canetinha para amarelo, então dá uma conferida. Se você acertou, você vai dar aí um tique. Se errou alguma coisa, você dá pausa no vídeo e faz a correção, porque nós vamos continuar aqui na página 40, vendo a atividade de número 5, tudo bem? Releia o trecho que sintetiza o enredo da história e responda as questões. Então, olha só. Sintetizar o enredo é sintetizar como a história é contada, o conteúdo da história, não é? Então, olha só. Onde a história acontece? Essa história que está no livro Reinações de Narizinho. Olha só. Ela acontece no sítio do Pica-Pau Amarelo. E em que período se passa esta história? Ela se passa nas férias de Narizinho e Pedrinho, netos de Dona Benta. Com o que as crianças se divertiam no sítio? Eles se divertiam fazendo o Visconde com o sabugo de milho e planejando o casamento da Emília com o leitão Rabicó. Professor, da onde você tirou todas essas informações? Tirei aqui da sinopse. Por isso que ele disse aqui, olha, releia o trecho. Trecho do quê? Da sinopse. É a sinopse que trouxe todas essas informações, especialmente a parte que nós aqui sublinhamos em verde, que trazia o enredo da história. Então, você vai conferir, ver se você registrou essas respostas desta forma aí. Se errou alguma coisa, vai fazer pausa e vai corrigir antes da gente ir adiante. E se acertou, é claro, você dá um tique. Tudo bem? Olha só, ainda na página de número 40, nós temos aqui a atividade número 6. E olha, eu coloquei um aviso aqui na nossa correção, porque eu disse assim, ó, atenção, nesse exercício houve uma alteração pelo fato da criança não estar estudando na escola no momento. Observar, então eu quero fazer, observar as capas dos livros e marcar com um X um exemplar que gostaria de ler. A ideia original, gente, se a gente estivesse na escola, era que nós iríamos lá na biblioteca e vocês iam procurar este livro ou qualquer outro livro de Monteiro Lobato, não é? E aí você poderia escolher aqui um livro para ler, tá bom? Aqui nós temos algumas capas dos livros da Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, tá bom? Você poderia fazer um X em qual deles você gostaria de ler. Algo bem simples, uma resposta pessoal, tá bom? Indo adiante, nós temos a página de número 41. Gente, a página de número 41 tinha a proposta de escrever uma sinopse, que é o resumo de um livro, não é verdade? E aí nós tivemos que fazer adaptações ao que estava proposto.
mas que algo muito importante é que vocês teriam que escolher um autor, poderia ser um dos 6 que nós trabalhamos na unidade, o Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Rubem Alves, Eva Furnari ou Pedro Bandeira, poderia ser um deles, ou poderia ser outro. Inclusive eu coloquei alguns materiais para vocês no nosso grupo, falei que se alguém tivesse livro em casa poderia utilizar, não é verdade? E cada um tinha que fazer então a proposta, pegar um livro, ler e fazer a sinopse. Então, gente, aqui ó, no 3, vocês iriam registrar qual era o autor do livro e qual o nome do livro. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês estão vendo a foto de uma atividade de um aluno da nossa classe. E ele fez, gente, ele seguiu um roteirinho direitinho. E ele, gente, fez um texto muito legal, uma sinopse muito legal. Não vou dizer o nome do nosso colega que fez essa sinopse, mas olha, o trabalho dele foi muito bom. Então, olha, ele colocou aqui em cima a data, que era 22/6, colocou a atividade do LDI, página 41. Ele pulou, sempre pulando linha, repare, bem organizado. Sinopse do livro, qual era o livro? Marcelo Marmelo Martelo, que está aqui do lado, que eu peguei a foto para vocês, não é? Quem é a autora? A Ruth Rocha, está aqui em cima. O nome do ilustrador, Adalberto Cornovan, né? Que estava dentro do livro. A editora, Salamandra. O número de páginas do livro, 21. E aí, logo embaixo, ele escreveu aqui 2 parágrafos apenas, mas 2 parágrafos bem legais sobre a história do livro. Quem lê a sinopse consegue perceber qual é o conteúdo do livro. E é esse o objetivo da sinopse, não é verdade? Este livro conta a história de Marcelo, um menino muito questionador sobre o nome das coisas. Ele achava que o nome das coisas não faziam sentido e que podiam ser diferentes. E por isso ele criou seu próprio vocabulário. Está meio apagadinho ali, mas dá para ler. Gente, uma atividade excelente. Parabéns ao colega que fez essa atividade. Ele vai reconhecer aqui aqui nas nossas correções. Era esta a ideia, era esta a proposta que nós tínhamos nessa atividade. Tudo bem? Olha só, estamos terminando este vídeo. Você vai observar que nós encerramos aí nesse LDI a unidade 2. Ainda vamos corrigir as atividades da unidade 3. Temos ainda um pouquinho mais para trabalhar, mas a unidade 2 já está encerrada. A gente volta em outro vídeo logo logo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.